dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, nesse domingo maravilhoso, para tomarmos um cafezinho quente, gostoso, e conversarmos aqui sobre alguns assuntos que sempre nos são úteis, podem nos auxiliar no nosso cotidiano, e eu agradeço a sua receptividade de me receber aí na sua casa, no seu momento disponível para conversarmos sobre assuntos interessantes da vida. E é uma alegria compartilhar contigo o que eu tenho aqui à minha mesa, compartilho contigo o que você tiver aí no momento em que for assistir o nosso vídeo, e peço que se inscreva se não for inscrito, compartilhe e também possa curtir o nosso trabalho, que nos ajudará junto ao YouTube para difundir ainda mais os nossos vídeos. O nosso assunto de hoje é a poderosa força da gratidão. Vamos ao tema. Ao longo da minha vida, nesses 50 anos e quase 51 de atividades pelo Brasil, nós pudemos encontrar muitas pessoas em cidades tão longínquas que conheciam pessoas de Franca, por exemplo. E isso aconteceu no Mato Grosso, aconteceu em várias regiões de Minas Gerais, aconteceu aqui no interior de São Paulo, e até no Rio de Janeiro encontrei pessoas que tinham amigos aqui em Franca. E era interessante porque ao final de cada trabalho, ao fim de cada jornada, as pessoas me davam determinadas tarefas, né? Tarefas fraternas, vamos dizer assim. E a maioria absoluta delas era: dá um abraço em fulano para mim, dá um abraço em cicrano para mim, olha, diga para Beltrano que eu nunca esqueci dele, nos encontramos em tal lugar assim, em eventos espíritas ou não, né? De alguma maneira tinham tido um contato acidental, um incidental, mas de qualquer forma estavam, diríamos assim, linkados um ao outro, né? Conectados, não por informações, pela internet, mas conectados pelo afeto, conectados pelo amor. E aquilo para mim parecia tão interessante, mas eu fazia questão de chegar para as pessoas, logo que encontrava, dava o recado, transmitia o abraço, até que um dia recebi essa recomendação de um espírito que pediu: olha, dá um pulinho na casa dos velhos lá e diga que eu tenho visitado o sono deles, tenho estado com eles, senti muita minha falta. Era uma jovem senhora que tinha falecido depois de uma enfermidade longa, e ela pediu para dar um abraço nos velhos. Eu perguntei: mas quem são os velhos? Eu não tinha visto assim, ela não tinha se identificado, era apenas aquele ocorria num sonho, eu não sabia o que estava acontecendo, de quem se tratava. Ela falou: fulano e Beltrano, você convive sempre com eles aí, mas diga a eles que eu tenho visitado, tenho estado com eles, minha mãe tem que ter certos cuidados, tais. Bom, passou, eu fui então à casa do casal e transmiti o abraço tal como foi pedido. Falei: olha, é um pedido que eu recebi em sonho, né? E aí até a pessoa falou: nossa, eu tenho sonhado tanto com ela, assim, na minha mente, ela parece que está aqui em casa, né? Eu falei: então, de alguma maneira há uma conexão entre vocês. Por quê? Porque a gratidão nos une, né? Então ela dizia: o meu abraço não é abraço de saudade, é abraço de gratidão. Eu estou agradecendo a eles por ter me permitido voltar à vida na Terra, ter vivido esses anos todos, e apesar de toda a luta, eles jamais estiveram ausentes. Então, o meu abraço é de gratidão. E aquilo me fez um bem tremendo para o casal, para os demais familiares com quem a gente teve contato. E eu então comecei a levar muito a sério essas recomendações, essas manifestações de carinho. Então, quando alguém me fala: olha, eu levo um abraço para o fulano, e eu faço questão de procurar a pessoa e transmitir o abraço. Porque há poucos dias nós fizemos ali o sul de Minas, depois de mais de uma década que nós não íamos lá, e quando encontramos tanta gente, tantas pessoas nos abraçando, antigos companheiros, né?
E pessoas dizem, olha, e fulano, e Beltrano, não tenho ouvido notícia, não tenho ouvido falar, não tenho ouvido falar, está bem, fulano está assim, está assado. Então, mas leva um abraço, quando você chegar lá, dá um abraço, que eu mandei esse abraço bem apertado. Quantas vezes nós não recebemos essas missões e de quantas vezes nós nos arrependemos de termos negligenciado. Eu particularmente tenho levado isso muito a sério e eu compreendo que as manifestações de afeto, as manifestações de amor carregam uma energia tão poderosa, tão vigorosa, que a gente não pode ignorar, que a simples lembrança de alguém a respeito de nós é uma gratidão a Deus por ter nos conhecido. É uma referência à importância que nós, dentre tantos e tantos e tantas pessoas, ganhamos na vida daquela criatura, a ponto de ela, passadas tantos anos, tantas décadas, ainda se lembrar de nós e ainda nos enviar o melhor do carinho, o melhor dos seus afetos, né? Quando nós vemos pessoas se magoarem, se revoltarem, xingarem, blasfemarem, irradiar pensamentos negativos para o seu suposto agressor, o seu hipotético agressor, o seu potencial agressor, nós verificamos que também essa energia ruim que ela tenta dirigir ao outro inunda o seu próprio universo, a sua psicosfera. E a oração, a gratidão, elas emitem uma energia que vence as distâncias, que rompe os espaços, que chega ao seu objetivo. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que nós chegamos ao ponto mais distante possível com a nossa mente, com a nossa oração, porque Deus se liga conosco. E é através da energia divina, do fluxo da vida, que a nossa energia chega até os nossos objetivos, as pessoas amadas, as pessoas queridas, ainda que tenham sido tão passageiras, tão breves na nossa vida, né? Eu estava me lembrando aqui do próprio Chico, né? Sempre lembramos do Chico, porque os exemplos do Chico são muito importantes. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele conta uma história do Chico, que o Chico, certa manhã, levantou um pouco atrasado para o trabalho e ele acabou psicografando a noite toda um trabalho com o Emmanuel e ele chegou que teve que sair a pé e foi a pé mesmo, não esperou nenhum ônibus para pegar o rumo do serviço e foi naquela pressa, até que passou num bairro em que uma senhora estava na janela, uma senhora que até parece ter o nome de Alice, que é o nome da minha mãe, né? E ela então disse, Chico, meu irmão, eu preciso que você me dê um minutinho só da sua atenção. E o Chico falou para ela, minha irmã, eu estou muito atrasado, eu posso perder o dia do emprego, eu tenho que ir para o meu trabalho. Na hora do almoço eu prometo voltar aqui e conversar com você sobre o que você precisar. E aí ela ficou assim meio decepcionada e o Chico continuou a caminhada, mas não deu muitos passos e Emmanuel disse para ele, Chico, dá uma paradinha aí e olha para trás. Aí o Chico olhou para trás e via sair da boca, do olhar, do corpo daquela senhora uma energia poderosa que vinha na sua direção. Era uma energia com um grau diríamos, de eletricidade que mexia com o Chico. Ia entrando no corpo do Chico, envolvendo o corpo do Chico. E ele falou, então, Chico, você prestou atenção? Veja só, um minutinho que você desse para ela não ia atrapalhar a sua vida, a sua rotina do dia, né? Vai lá, atende, olha que maravilha que ela está vibrando para você. Toda a energia de amor, todo o recado divino, magnético, ela está mandando na sua direção. Vai com Deus, Chico. Olha, meu irmão, obrigado, eu vou aguardar então, o seu retorno. E aí o Chico parou ali um pouquinho, voltou e perguntou para ela o que era o problema. Ela falou, não, era só uma receita que o doutor Bezerra me deu de remédio homeopático, e era o próprio Chico que fazia à época o receituário, o doutor Bezerra fazia o receituário através dele, e logo isso se interrompeu também, mas enquanto isso durou, foi muito útil para muita gente. Ela dizia, olha, eu não estou sabendo tomar o remédio direito. Chico falou, não, é assim, assado, pronto, tudo bem. O doutor Bezerra orientou ali, e ele retomou o caminho.
mas olhando para trás, ele via aquelas línguas de energia, aqueles campos de energia que se dirigiam até ele e o envolviam e o fez então sentir-se melhor, porque ele estava bastante aborrecido de ter se levantado um pouco mais tarde e ter que abreviar o seu passo para chegar no trabalho. Eu comecei a pensar nisso numa das minhas idas a Oeste Paulista. Eu passei durante alguns anos, 4, 5 anos, sem ir ao Oeste Paulista e em alguma cidade, eu passei quase 5 anos sem voltar. E aí, um belo dia, volto para uma jornada ali na região do Presidente Prudente, aquela área ali, e numa cidade que já fazia 5 anos que eu não voltava, eu cheguei para um seminário um domingo de manhã, como esse domingo maravilhoso que nós estamos vivendo. E aí as pessoas vieram, todos cumprimentaram, abraçaram, aquele carinho, aquele afeto, aquele foi me dando um ânimo e foi me dando uma energia cada vez mais poderosa, fui me transformando ali. E aí de repente chegou uma senhorinha e ela pegou no meu rosto assim, né? E falou, já bem de idade, falou, meu irmão, que alegria te ver. Eu falei, alegria é minha ver a senhora tão bem, né? Ela falou, pois é, mas eu estou muito envergonhada. Eu falei, mas envergonhada do quê? Que motivo a senhora tem para ter vergonha, né? Nessa altura da vida, tendo vivido tantas experiências tão importantes, né? Ela falou, não, eu até vim aqui também para te pedir perdão. Eu falei, mas perdão do quê? A senhora não me fez mal algum, perdão eu tenho que te oferecer, te conceder. Ela falou, é porque é o seguinte, você passou algum tempo sem vir aqui, e eu amo você, eu te adoro, agora você é como meu filho, como um neto querido, e eu sempre orava por você. Quando você vinha aqui com frequência, a gente estava se vendo. Passou esse tempo, eu achei que você tinha morrido, por isso que eu não estava voltando aqui. E eu fiz oração para você, como se você tivesse morrido. Tem cabimento? Eu falei, tem. Você me perdoa? Eu falei, não perdoa não, você vai continuar orando para mim do mesmo jeito. Que André Luiz fala, né, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 2 no capítulo 13, itens 2 e 3, ele, mais ou menos isso, ele fala sobre a prece refratada. Quando a gente ora para alguém achando que está encarnado e ele já desencarnou, a prece é direcionada para ele, é desviada, refratada para ele. E o inverso também, quando a gente ora para alguém que a gente imagina que está desencarnado e a pessoa está ainda aqui na Terra, a prece chega até ela, então a senhora não vai ser perdoada não. Continua orando por mim, eu sou muito grato. E essa lembrança dessa senhora, na minha vida, fez sempre um sentido muito grande, de nunca subestimar as manifestações de afeto, de carinho, de amor pelas pessoas. Quando ouvi em 1969, Gilberto Gil gravar uma música dizendo que o Rio de Janeiro continuava lindo, né? E ele mandava abraço para todo mundo, alô, alô, Realengo, aquele abraço, torcida do Flamengo, aquele abraço, né? Alô, alô, seu Chacrinha, aquele abraço, né? E ele então, para todo o povo brasileiro, aquele abraço. Então eu quero fazer hoje uma homenagem a essas pessoas que nos amam silenciosamente, nos dão tarefas de mandar abraços para pessoas queridas. Eu sempre fui um alvo muito intenso desses apelos e também recebi muitas e muitas e muitas manifestações desse carinho silencioso. Eu quero mandar hoje aquele abraço para todos os nossos amigos, aquele abraço fraterno, carinhoso para todos os trabalhadores do bem, para todas as pessoas, aquele abraço para o Brasil, aquele abraço para o nosso estado, nossa cidade, para as pessoas que estão conosco nesse momento e as que vierem algum dia assistir o nosso vídeo. Aquele abraço. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e além do abraço, um beijo muito carinhoso.